A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Mais um momento com Deus, Onde eu irei trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E nesse momento, iniciando este momento com Deus, quero fazer uma rápida oração, agradecendo a Deus por esta hora, Eterno Deus, te agradeço, por mais um momento, de oração e de pregação da tua palavra, esta programação, esse momento com Deus. Eu te peço no nome de Jesus, abençoa as pessoas nas redes sociais que me vê e me ouve, Que o Senhor venha derramar das tuas bênçãos no nome de Jesus. Fala conosco, meu Pai, através da tua palavra. Amém. Eu quero fazer uma leitura aqui na Bíblia Sagrada, que se encontra em Atos, capítulo de número 19, capítulo de número 19, versículo 20, que nos diz o seguinte, meus irmãos, a palavra do Eterno, que diz que a palavra de Deus, que diz que a palavra do Senhor crescia poderosamente, e crescia poderosamente e prevalecia. Amém. Glória a Deus. Lá em Atos capítulo 19 e versículo número 20, que crescia poderosamente, a palavra de Deus e prevalecia. É muito forte. Meus irmãos em Cristo Jesus, você que me vê e me ouve, eu fico analisando, senhoras e senhores, eu fico observando nas Sagradas Escrituras que Deus nos chamou para fazermos a sua obra aqui na terra, E é um grande desafio fazer a obra de Deus, de ganhar almas, de evangelizar, de fazer a obra missionária, de contribuir. É um grande desafio, irmãos, Mas nós temos esta responsabilidade, este dever, porque é nossa responsabilidade, é nossa competência pregar o Evangelho de Cristo. Logo porque Jesus transferiu essa responsabilidade para a sua igreja. Jesus, ele, de certa forma, entrega essa responsabilidade para mim e para você. É nossa competência fazer a obra de Deus. Esse Jesus que transfere esta responsabilidade, esta competência para mim e para você, ele, de certa forma, o Senhor Jesus, ele há de nos capacitar, de nos preparar. Essa é a realidade. Logo porque Jesus, ele não deixaria e não permitiria que eu e você saíssemos por este mundo afora para pregar a sua palavra, para sair por aí pregando o Evangelho de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Não. O Senhor não permitiria, meus irmãos, não deixaria que eu e você viéssemos a fazer a obra dele de qualquer jeito. É preciso um preparo, é preciso ser capacitado, é preciso realmente passar pela instrução, a instrução do Senhor. É Ele que nos dá o ensino, que nos prepara e nos dá a instrução. Eu fico observando, meus irmãos, que olhando na Bíblia, eu fico analisando os apóstolos, quando Jesus chama os discípulos. Jesus, meus irmãos, ele chama os discípulos e Jesus capacita, prepara eles através do ensino. Cada palavra que saía da boca do mestre era um ensinamento, as parábolas e tantas e outras coisas.
Em todos os momentos que Jesus estava com os discípulos, Jesus ensinava detalhadamente eles. E os discípulos estavam ali aprendendo, né? De certa forma, os discípulos tinham que passar por essa instrução, né? Tinham que ser preparados e também tinham que passar pelo revestimento de poder para depois sair por esse mundo evangelizando. E aí, meu irmão, eu fico analisando, né? Jesus conta comigo e com você. Jesus chamou os apóstolos. Somos nós, mortais, eu e você. Jesus chamou os apóstolos, né? E eu fico analisando, irmão, que o Senhor, Ele entregou essa responsabilidade para nós. E, de certa forma, somos imperfeitos, nossas imperfeições, né? Temos nossas falhas, temos mais defeitos do que qualidades, né? E Jesus conta comigo e com você. Veja os apóstolos, principalmente, vamos citar aqui Pedro, um dos principais apóstolos da igreja dos primeiros séculos. Você vai ver Pedro, né? Quando andava ali com Jesus, Pedro, ele dizia, naquela reunião lá com o Senhor Jesus, ele dizia: Senhor, ainda que todos venham te negar, eu jamais te negarei. E Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E Pedro tinha suas deficiências, imperfeições, né? Imagine Pedro que cortou ali a orelha do soldado romano. Na verdade, a intenção era cortar a cabeça mesmo. Pedro andava com Jesus, mas tinha ali uma peixeira na cintura, né? Então, somos cheios de erros e falhas. A gente vê na Bíblia, é um dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus, Pedro, né? Jesus estava lá no Calvário, mas Pedro não estava lá, os apóstolos não estavam lá, só tinha João e algumas mulheres, né? Maria, né? E algumas mulheres, porque Pedro, os demais apóstolos, deixaram Jesus, abandonaram. Jesus se sentiu sozinho ali no Calvário. Então, as imperfeições. Se você olhar na Bíblia, quando Jesus ressuscitou, quando as mulheres foram entregar a notícia para os discípulos que estavam dentro de uma casa com portas e janelas fechadas, Pedro recebeu a notícia, mas só acreditou depois que foi lá e viu a pedra removida. Tomé, do mesmo jeito, só acreditava se visse. Então, meus irmãos, somos cheios de defeitos e de falhas, essa é a realidade. Mas eu e você, nós seres humanos, é que o Senhor transferiu essa responsabilidade. E Ele transferindo essa responsabilidade, irmão, Ele não deixaria ou permitiria que os apóstolos fossem pelo mundo afora de qualquer jeito. Não, eles passaram por um processo de ensino e de instrução, mesmo cheios de defeitos e deficiências e imperfeições, porque somos humanos, né? Mas o Senhor Jesus estava preparando eles para a grande obra missionária. Eita, mas é forte. Igualmente o dono de uma empresa, né? Ele contrata alguém, mas o dono da empresa não vai colocar a pessoa no escritório ali e dizer: ó, te vira aí. Não, passa por um treinamento, prepara uma capacitação. Jesus foi assim, preparou os apóstolos, meus irmãos. Tudo que Jesus dizia: olha, o Espírito do Senhor virá, o Espírito Santo, rogarei ao Pai para enviar o Espírito Santo, Ele vos conduzirá em toda a verdade, o Espírito Santo estará convosco. E Jesus dizia em suas palavras: olha, os sinais seguirão os que creem, né? Em meu nome, e através do meu nome expulsarão demônios e falarão outras línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Todas as palavras que saíam da boca do mestre eram um ensinamento. Glória a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Então veja, meus irmãos, que se cumpre em Atos 2,
Quando a Bíblia diz que a promessa se cumpre ali, e eles foram revestidos de poder, avivamento, veio do céu o som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas como língua de fogo. Tinha muitas nações ali, né? E o Senhor falou no coração de muitas pessoas ali, através da mensagem de Pedro. Pedro estava avivado, revestido de poder, pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então os apóstolos saem pelo mundo afora, irmão, pregando a palavra, revestidos, preparados e capacitados pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí, meu irmão, eu vejo que o Senhor dá autoridade para eles, autoridade no nome de Jesus. Eles são cheios do Espírito Santo. Duas marcas que eu encontro, irmão, é ter autoridade no nome de Jesus e ser cheio do Espírito Santo. E ali, meus irmãos, eu vejo eles convencendo os judeus, né, para que os judeus venham aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Convencer o judeu não é fácil, logo porque eles são ensinados desde pequeno, né, o Antigo Testamento. Mas Paulo, Pedro, eles estavam ali para convencer os judeus acerca da graça em Cristo Jesus, né? É igualmente um católico de carteirinha, né? Que desde pequeno é instruído no catecismo. E ganhar um católico hoje é coisa difícil, meus irmãos. Mas de vez em quando nós estamos ganhando essas pessoas para Jesus. Por quê? Porque é instruído ali de que Maria, né, salva, de que existe purgatório, de que, né, não é pecado adorar imagem de escultura. A gente tem que convencer essas pessoas de que Maria não salva, de que a idolatria é pecado, que não existe purgatório. Temos que convencer essas pessoas para Jesus, para que essas pessoas venham aceitar Jesus. Então não é fácil. E convencer os gregos, meus irmãos, o panteão grego, os deuses dos gregos, convencer os romanos, o panteão romano, os romanos que adoravam Júpiter, adoravam Saturno, meu Deus, e convencer esses gregos de suas filosofias, porque existia tantas filosofias no mundo grego, né? Existia aí os epicureus, o estoicismo, né? Então a gente vê a filosofia grega. E Paulo se deparou com tudo isso, com os epicureus, ou o epicurismo. É uma filosofia grega que busca, que significa busca pelo prazer, um estado de tranquilidade. É uma espécie de terapia, alguma coisa assim. Os estoicos, ou estoicismo, filosofia grega que diz que a conquista da felicidade acontece através da própria virtude do homem, né? Então Paulo tinha que se deparar com tantas filosofias gregas, mas mesmo assim Paulo estava preparado e capacitado para convencer os gregos para Jesus. Louvado seja Deus! Pregando o evangelho para os judeus e gregos, para os gentios que viviam adorando os ídolos, as imagens. Paulo pregava, Pedro pregava para ganhar estas almas para Jesus. Então não é fácil, irmão, fazer a obra de Deus é um desafio, mas Deus nos prepara e Deus nos capacita. Sem falar também na questão das autoridades, meus irmãos, que os apóstolos se depararam com as autoridades. Imagine lá quando Pedro, né, e João, quando o Senhor deu autoridade que Pedro e João tinham no nome de Jesus e cheios do Espírito Santo, quando ele orou por aquele homem na Porta Formosa, aquele homem foi curado. Aí a Bíblia diz que as autoridades se levantaram contra o homem de Deus, contra Pedro ali, né, ameaçando os homens de Deus, e mesmo assim eles queriam que Pedro e João não falassem no nome de Jesus. Pedro tinha esse desafio, irmão, de enfrentar as autoridades, mas mesmo assim Pedro não teve medo. Enfrentou as autoridades e dizia: ninguém vai me impedir de falar do nome de Jesus, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Glória a Jesus. E Pedro, irmão,
pregava com ousadia e audácia. Isso é tremendo, enfrentando as autoridades. Hoje eu fico observando, irmão, que a gente coloca uma caixa de som para falar de Jesus. Muitos querem impedir a gente de pregar, de falar de Jesus. Às vezes as autoridades querem impedir, porque está incomodando os vizinhos, não sei o quê. Mas quando é uma caixa de som, quando é um pancadão, né? Um pancadão de som, essas estruturas de som na traseira desses carros, né? Que eles colocam esse pancadão, aquelas músicas profanas, que só fala de imoralidade, de sem vergonhiça, né? Que diz para a novinha descer até o chão, muitas pessoas estão aplaudindo. Isso é uma vergonha. Mas quando nós estamos pregando o Evangelho, querem impedir a gente de falar de Jesus, de pregar o Evangelho. Meu irmão, nós não podemos deixar de falar o nome de Jesus, porque estamos num Estado democrático de direito, somos livres para pregar o Evangelho, né? Então, senhoras e senhores, os homens de Deus saíram por esse mundo cheio do poder e da autoridade, revestido do Espírito Santo. Tinha autoridade no nome de Jesus e eram cheios do Espírito Santo de Deus. Tem que ser cheio, porque a gente se depara com tanta coisa, saco vazio não se segura em pé, tem que existir preenchimento. Aí você vai ver, meu irmão, o poder de Deus se manifestando. Lá em Atos, você vai ver na palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, lá em Atos capítulo 8, versículo 9, a Bíblia fala que os apóstolos enfrentaram também, irmãos, feiticeiros, macumbeiro, macumbaria, feitiçaria, todo tipo de coisa, né? Os encantadores, os mágicos, feiticeiros. Lá em Atos 8:9 tinha um tal de Simão mágico, e a Bíblia diz que Pedro, na autoridade do Senhor, repreendeu aquele homem, porque ele queria comprar o dom de Deus, né? O dom de Deus não se compra, se conquista através da oração, né, através do joelho no chão e do rosto no pó. Você conhece a história bíblica. E lá em Atos capítulo de número 13, versículo 6, um tal de Elimas, o mágico, conhecido como Bar Jesus. A Bíblia diz que Paulo, irmão, repreendeu aquele mágico, aquele encantador, aquele feiticeiro. Por quê? Porque ele impedia o Evangelho. Ele estava sendo empecilho para o Evangelho, para as pessoas ouvirem o Evangelho. E ali Paulo chegou com a autoridade do nome de Jesus e disse: ei, a mão de Deus vai pesar contra a tua vida. E o Senhor feriu aquele homem com cegueira. Irmão, é tremenda a Bíblia Sagrada. Em Atos capítulo 16, versículo 16, aquela mulher adivinhadora, que adivinhando dava lucros para os seus senhores, Paulo, junto com Silas, na autoridade do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, repreendeu o espírito maligno na vida daquela mulher, que adivinhando dava lucros para os seus senhores. Irmão, isso é autoridade de Deus, é ser cheio do Espírito Santo. Para fazer a obra missionária tem que ter autoridade e ser cheio do Espírito Santo. Então é isso, senhoras e senhores, né? É preciso, né, fazer missões, mas é preciso passar pelo revestimento, avivamento, poder de Deus. Mas eu vou falar uma coisa aqui rapidamente para a gente concluir, que é uma vergonha os dias que nós estamos vivendo hoje, irmão. Muitos crentes vazios, não tem Deus na vida, né? Pessoas que, na verdade, não têm compromisso com a palavra, é uma vergonha. Pessoas que só pregam, né, visão lucrativa, são aventureiros, né? Só querem saber de holofotes, né? Estão buscando a fama de ser conhecido, né, por todo mundo. São pessoas que estão mais preocupadas com a grana, são tagarelas, mercenários. Por isso que muitas igrejas estão fechando as portas, porque não tem mais a presença do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, né? A gente vê pessoas hoje que não têm mais autoridade no nome de Jesus, já
perderam a autoridade do nome de Jesus, porque não tem mais compromisso com a palavra. Eu comparo essas pessoas como aqueles filhos de Seva, lá em Atos, capítulo 19, versículo 13. Aqueles jovens que queriam imitar Paulo, que eles viam os milagres que Deus fazia através de Paulo, pelo qual os lenços e aventais de Paulo curavam os enfermos, né? Eles presenciavam tudo isso e eles queriam imitar Paulo. Esses jovens eram tão mercenários, esses rapazes, que eram judeus ambulantes, filhos de Seva, que eles praticavam exorcismo usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro, visão lucrativa. Eram tagarelas, aventureiros, se deram mal. Sabe por quê, irmão? Não tinha autoridade de Deus, não era cheio do Espírito Santo. O que foi que aconteceu? Foram expulsar um demônio na vida de um homem, irmão. Levaram uma surra, levaram uma taca. Sabe o que foi que o espírito maligno disse para eles? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês, quem são? Quem são vocês? Eu desconheço vocês. Meu Deus, foram repreendidos, irmão. Foram para expulsar o espírito maligno desses 7 jovens, esses 7 rapazes, e passaram vergonha. A Bíblia diz que o espírito maligno que estava na vida daquele homem voou, né? Aquele espírito maligno voou sobre aquele jovem, rasgou as vestes deles, levaram uma surra e saíram correndo no meio da rua, despido e nu. Irmão, brincar com as coisas de Deus, com as coisas de Deus é santa. E são muitas pessoas que estão brincando, tá? Meu Deus do céu, são aventureiros, visão lucrativa. São pessoas que não têm autoridade de Deus, não são cheios do Espírito Santo, irmão. E o demônio conhece, sabe? Ele não é onisciente, mas ele conhece aqueles que de fato têm a unção de Deus, que têm a autoridade de Deus. O demônio mesmo falou, eu conheço Jesus, o Filho de Deus, e Paulo, a unção de Deus na vida de Paulo. Mas vocês quem sois? Irmão em Cristo Jesus, o inimigo, o demônio, ele sabe quem é que tem unção de Deus, quem é cheio, quem não é, quem evangeliza, quem não evangeliza, quem ora, quem não ora. Ele sabe, ele sabe quando a irmã tem unção de Deus, a irmã está ali lavando o prato, mas está orando, está lavando roupa, mas está adorando, está na igreja adorando. Ele sabe quem é que está com comunhão com Deus, intimidade e relacionamento. Então, senhoras e senhores, para concluir essa palavra, eu quero dizer neste exato momento, que a Bíblia diz que houve um grande avivamento lá em Éfeso, e que as pessoas receberam ali a palavra, houve temor, e que a palavra de Deus crescia poderosamente, prevalecia em Atos capítulo 19, versículo 20, porque Paulo tinha autoridade de Deus e era cheio do Espírito Santo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu vou colocar um hino missionário aqui para você, em nome de Jesus Cristo, e que você possa sentir a presença do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Porque, meus irmãos, essas duas marcas, é preciso ter autoridade de Cristo e ser cheio do Espírito Santo, para sair por este mundo afora pregando a palavra. Aleluia, glória a Deus. Será que você pode ouvir a multidão chamando por você? O que você tem feito enquanto muitos vão marchando ao abismo? Recebe em nome de Será Jesus. que não te importas com as almas que ao inferno hoje vão? Já é tempo de tomar uma atitude, não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora
recebe essa palavra em nome de Jesus. Mais um momento com Deus. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.